E aí pessoal, vou gravar esse vídeo mais uma vez. Eu vou gravar até eu conseguir. Então vamos lá. Eu quero explicar para vocês o como que usa o Spread Operator, também conhecido como REST Operator. E ele é basicamente esses três pontinhos aqui, ó, no JavaScript. Você já pode ter visto assim, ó, variável, ou sei lá, uma parada assim. Variável. Vamos abordar essa coisa. Vai ser um vídeo comprido, provavelmente. Eu vou tentar abordar o máximo de casos possíveis da utilização dele, mas, entretanto, é muito problemático. Isso porque eu posso acabar esquecendo de alguma utilização, porque ele tem muita aplicabilidade que, meu Deus do céu. Então vamos lá. Tentar começar pelo exemplo mais básico possível, porque eu já estou umas 3 vezes tentando fazer isso aqui, mas vamos lá. Então, função imprime nomes. Então, imagina que minha função imprime nomes, recebe os nomes. Ó, tô indo rápido, mais calmo. E o que a gente quer fazer? Se vai imprimir os nomes, então para cada um dos nomes, a gente quer chamar um console.log, beleza? Então, imagina que a gente quer chamar essa função imprime nomes uma vez aqui, Mariazinha, vamos lá, Joãozinho e o Kleber. Beleza? Tô indo rápido, mas calma lá. Ainda dá pra entender, né? Eu quero imprimir esses nomes, é basicamente isso que eu quero fazer. Vamos imaginar aqui então que eu quero imprimir mais nomes depois de um trecho de código. Vamos falar assim, muito código. Depois de muito código eu quero usar essa função de novo. Então, vamos imaginar aqui que eu vou chamar com Cleverson e com o, sei lá, Alexandre. Beleza? Então, o que vai acontecer quando eu chamar esses caras? Erro. Por quê? Por causa desse for each aqui. E porque nomes não reconhece todas essas variáveis. Ele vai reconhecer só a primeira, porque eu estou falando assim, ó. Imprime nomes e espera um argumento. Então, ele vai pegar a Mariazinha nessa primeira chamada e o Cleverson na segunda chamada. E uma string, ou seja, Cleverson, não tem o método for each. Você não pode fazer um for each dessa forma, pelo menos, uma string. Correto? Correto. Então, como que eu resolvo esse problema? Bom, você pode imaginar assim, não. Você pode passar um array direto, né? Porque for each é um método do array. Então, bora botar um array. Vai funcionar? Vai. Mas imagina que toda vez que eu for querer imprimir um maldito nome, eu vou ter que passar um array para essa função, cara. Ó, não, tá zoado, mas calma lá. É porque o for each ele tem dá vários argumentos para o console.log. Então vamos fazer isso aqui com um argumento só. O primeiro argumento do for each é o nome. Espero não confundir vocês com isso. Olha só, então para cada nome, entenderam? Se vocês não entenderam o que eu falei aqui, não é o assunto do vídeo, vai lá olhar lá no MDN, função for each, como é que é. Ó, para cada nome, console.log. Então agora sim, nossa solução dos arrays está perfeita. Nós conseguimos imprimir nomes passando o array. Mas toda maldita vez que eu for chamar um nome, ó, essa dentação tá zoada aqui. Vamos indentar. Toda vez que eu for chamar um nome, eu vou ter que fazer esse maldito array, essa maldita sintaxe do colchete. Então, como é que eu resolvo isso? Bom, spread. Então, lembra que eu falei que você está espalhando os seus dados, está pegando o limão, assim, está esfregando em outro lugar, está compactando de uma outra forma, alterando a estrutura de dados. Então, imagina que eu quero pegar esses caras aqui, quero passar sempre dessa forma aqui, porque se a função pode ter múltiplos argumentos, por que eu não vou passar só assim, né? Então, eu posso falar para a função, olha só, eu quero que você pegue tudo que você for receber de argumento e lide com isso aí como se fosse um array. Então uma coleção, né, do JavaScript é um array. Bau! Olha só. 3 pontinhos para a nossa salvação. E o resultado é exatamente o mesmo. Por quê? Esses 3 pontinhos aqui falam, ó, pega tudo que você receber aí de argumento e coloca nessa variável aí no array. Então tudo que for recebido aqui, ó,
Se eu meter um objeto aqui, ó. Se eu... Uma vírgula. Opa. Aí. Se eu colocar um objeto, ele vai aceitar tudo que for. Olha aí. Ele vai aceitar tudo que vier de argumento. Então, imprimir nome não é diferente. Tá recebendo aí as strings. Então, como que a gente pode fazer isso ser útil? Bom, como a gente pode pensar nisso sendo algo útil, aliás? Imagina que você quer chamar várias vezes, então você não vai precisar repetir o array. Então você só colocou uma sintaxe nova uma vez. Então você está no lucro, correto? Correto. Então, mesmo assim, você pode adicionar propriedades adicionais, que é a grande vantagem de nome dessa sintaxe de spread a usar a palavra arguments, a variável arguments que tem nas functions. Então, sempre que você está em uma function, você tem acesso aos arguments daquela function. A gente pode fazer um arguments.forEach, talvez. Vamos ver. Ó, cachorrada aí. Não deu certo. Por quê? Porque arguments não é uma função. Vamos lá, problemas técnicos com a cachorrada. Tentar novamente. Porque os arguments não tem um for each. O que tem dentro desses malditos arguments? Bom, um objeto. Arguments é um objeto. Então. Mas eu acho que ele tem um iterator. Vamos ver. For arg of arguments. Arg console.log arg. Isso aqui deve funcionar. Certeza que isso aqui vai funcionar. Claro que isso vai funcionar. E funcionou. Então, eu mesmo não sabia disso. Estamos aprendendo todos os dias. Arguments é um objeto que tem um iterator. Certo? Então você não pode chamar o for each assim, igual se faz em um array. Porque arguments não é um array. Correto? É uma coleção só aqui com um iterator. Mas esse não é o assunto do vídeo, estamos fugindo da pauta aqui. E se eu quisesse chamar arguments da mesma forma que eu estou chamando esse cara? Então ele é um iterator. No JavaScript você pode dar de cara com um negócio desses outras vezes. Se você fizer... Aqui eu estou no Node, mas imagina que eu estou no browser. Vamos abrir aqui um Chrome. Certo. Então, imagina que eu quero, sei lá, quero fazer um document.query. Tá meio pequeno isso aqui, vamos aumentar. Ó, bem grande pra vocês verem. Query selector all. Tá. Vamos pegar o, sei lá, uma div. O que tem de div aí? Não, eu escrevi errado, pera. Query selector all. O que eu escrevi errado daquela vez? Eu não sei, mas enfim. Vamos lá, vamos pegar todas as divs que a gente tem. Olha só, tem 223 divs. Então vamos tentar iterar essas divs, né? For each div console.log div. Bom, deu certo. Por que essa merda deu certo? Eu tinha certeza que era um node list. Node list tem for each desde quando, mano? Oh meu Deus. Eu acho que tem for each, mas não tem map. Eu acho que é isso. Certeza que é isso. É isso aí. Então, imagina que você quer fazer uma parada, você quer iterar, você quer mapear. Se você não conhece o map, é basicamente tipo um for each, só que ele vai transformar o teu array em uma outra coisa. Então, imagina aqui, ó, que você tá chamando esse query selector aqui. O query selector basicamente vai pegar todas as divs, todas as tags, todas as divs que tem aqui, ó. Então ele vai procurar, onde que tem div? Ó, tem div aqui, tem div aqui. Então vamos pegar todas essas divs aqui, ó. Deu 223. Então imagina que eu quero mapear essas divs. Para cada uma dessas divs eu quero pegar o inner HTML dela, o inner text. Pegar o inner text. Então imagina que eu quero fazer uma parada assim, ó. Vamos diminuir o zoom aqui para ficar mais de boa. Então map.
para cada uma das divs, eu quero fazer o que? Eu quero retornar div.inner HTML. Eu acho que era assim ou assim. Não, era text que eu queria pegar. Inner text, beleza. Então, deu um erro. Por que deu um erro? Agora que nós vamos ao motivo. Basicamente porque esse cara aqui, que eu estou selecionando, document.querySelector all div, não retorna um array. Exatamente igual o caso dos arguments dentro da função. A variável local arguments, que aponta para todas as variáveis. Ela é um objeto, mas tem um iterator dentro. Um iterator. Não é um load iterator, é um iterator. Não tem aqui um iterator, acho que é assim que a gente vê o symbol.iterator. Ó, esse. Não! Ah, meu Deus. Tô muito difícil de digitar. Aqui, ó, symbol.iterator. Então, eles têm uma propriedade com isso daqui. E que vai ser um iterator. Não é um negócio da aula, mas. Não é um negócio do vídeo, não é um tema do vídeo, mas. A gente tá sempre cruzando fronteiras, né? Então. Era pra ser um vídeo sobre Spread Operator. Sim. Estou falando meio estranho. Vamos lá. Então, como é que eu resolvo esse caso? Transformo ele em um array. Então, essa sintaxe aqui pega um iterator qualquer e transforma ele em um array. Boom, a gente pegou o inner text de tudo. Olha só, Gmail, imagens, nada. Olha só, tem até 200 e pouco aqui. Olha só. Todas as divs com seus textos. Muito interessante, né? Então a gente está mapeando para cada uma das divs pegando inner text. Então, como node list, se eu fizer não sei se dá para fazer um new node list, nunca tentei fazer isso. Não dá para usar porque é nativo essa parada, mas como não é array, você não poderia usar os métodos array, map, filter, reduce, você não poderia fazer esse tipo de coisa. Por acaso ele tem o for each. Não é o mesmo for each da array, é o for each do node list. Então eles são prototypes diferentes. Eu espero não estar confundindo ninguém com esse tipo de nomenclatura, mas eles são objetos diferentes, entendeu? Ele tem funções diferentes. Fazem a mesma coisa, mas são funções diferentes. Então, o for each aqui do node list funcionou, mas o map ele não tem. Então, se eu quiser transformar ele no array, estou pegando aqui, ó, e estou esfregando isso aqui, essa parte aqui, isso aqui tudo aqui dentro. Então, olha só, imagina que eu estou esfregando dentro de um array o node list. Então, o que vai sair? Vai sair um array com o conteúdo do node list, né? Imagina que eu estou pegando o limão assim, espremendo dentro da laranja. Vai sair uma lambança, né? Mas não foi um bom exemplo, mas vamos lá. Então, espero que... Então, vamos ver. Vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente já viu. Então, a gente já viu, primeiro, fazer aqui um super espaço. O primeiro caso foi da função que recebe os argumentos e consegue fazer as paradas com um array. Então a gente consegue chamar a função com vários argumentos. Função de exemplo 1. Então a gente consegue chamar essa função exemplo 1 com A, 2, C. Consegue colocar qualquer parada aqui que ela vai lidar com isso daqui e transformar num array de várias coisas. Então, nossa, tem muito pequeno esse objeto. Tá. Então, esse é o exemplo 1, certo? Certo, estou chamando aqui. Então, o segundo caso que a gente viu, segundo caso é o exemplo 2. Então, no exemplo 2, o que a gente está fazendo? A gente está pegando alguma coisa que não é um array. Então, vamos fazer aqui uma função que se auto-executa com, sei lá, A, B e C.
Daí a gente pega os arguments, que é um objeto, e a gente tenta fazer um for each arg console.log. Beleza, estamos fazendo log aqui do argumento. Então, nesse caso aqui, o for each não funciona. O que a gente tem que fazer? Spread, espalhar o iterator de arguments dentro do array. Então, como é que a gente sabe que um objeto tem um iterator? Muito simples. Vamos voltar lá para o Chrome, por causa do NodeList. O NodeList, como é que eu acesso essa parada aqui? Ele é uma classe, né? Teoricamente. Então a gente tem que acessar o prototype dele para encontrar o iterator. Então, basicamente assim. Symbol.iterator é uma função. Então ele tem uma função na posição iterator, que é a mesma coisa dos arguments. Function. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá naquela hora. Então, se a gente vier aqui um console.log de arguments, tem que chamar ela. Arguments. Então é esse arguments maiúsculo aqui. Será que ele é global? Não. Ponto prototype. Tá, arguments não tem um prototype. Não entendi porquê, mas ele tem que ter um iterator. Tem várias coisas valiosas aqui que você pode verificar. Várias coisas complexas. Ele tem um iterator, então a gente consegue fazer essa sintaxe aqui. Arguments. Qualquer coisa que tiver um iterator vai conseguir passar por aí, inclusive um outro array. Então, imagina que você tem um array aqui. Olha só. Então, let meu array. Melhor com. Vou botar um let. Tanto faz. Então, esse array é 1, 2, 3. Então, imagina que eu quero ver. Vou fazer um meu outro array. Recebe meu array. Se a gente fizer isso aqui, meu outro array é idêntico ao meu array? Sim, porque é a mesma referência, é o mesmo objeto. Então, se eu fizer isso aqui, meu array na posição 0 recebe, sei lá, kkkk. Então, se eu for ver o meu outro array, ele vai ser alterado também. Os dois vão ser alterados. O meu array aqui e o meu outro array. Eles são o mesmo, entendeu? Então imagina que você não quer isso. Você não quer que na hora. Imagina que você vai enviar uma requisição HTTP, vai ferrar com todo o teu modelo aí local. Você vai mudar umas paradas lá antes de enviar. E daí vai cagar tudo. Imagina que você quer criar uma cópia do teu array. Você não quer a mesma referência. Você não quer que aconteça aquilo ali. Então o que você pode fazer? Bom, uma maneira de fazer isso é fazer com que o meu outro array receba uma cópia a partir dessa mesma sintaxe aqui que a gente está espalhando lá dentro. Então imagina, a gente não está colocando o valor exato, a mesma referência do meu array no meu outro array. A gente está pegando o meu outro array e está esfregando lá dentro, entendeu? A gente está pegando o meu array, aliás, esfregando lá dentro do meu outro array. Então o meu array, a gente tem aqui o kkkk ainda, porque o meu array já foi alterado, mas se a gente fizer um meu array na posição 0 é igual a jjjjj, vamos ver como é que tá o meu array. Tá com o jjjjj que a gente fez, e o meu outro array continua com o kkk, então a gente criou uma cópia. Agora são duas referências diferentes por causa dessa sintaxe do spread para copiar um array. E o mesmo você consegue fazer em objetos. Então, se eu tenho o meu, vamos ver um let meu objeto é igual a, sei lá, prop1 e a prop2
Hahaha. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Meu outro objeto é igual ao meu objeto. Então, arrays também são objetos, né? Por isso que a referência deu a mesma coisa. Então, no JavaScript, pelo menos, eles também são objetos, né? Vamos alterar a prop1, ou sei lá, vamos colocar uma propriedade nova, prop3 é igual a... Então, se eu acessar meu outro objeto... Não, esse aqui é meu outro array, meu outro objeto, esse cara aqui. Então ele tem a prop3 também, que eu acabei de adicionar no meu objeto. Então, vamos criar uma cópia para o meu outro objeto. É igual uma cópia com o spread, ó. Primeira vez que a gente usa o spread sem estar relacionado a arrays. Meu outro objeto, objeto, e mete um spread, esfrega ele dentro de um objeto novo. Então, olha só, se eu alterar o meu objeto, então, a prop3 do meu outro objeto seria a mesma. Nossa, aqui tá confundindo, né? Ó, continua sendo só o A. Enquanto... Vamos comparar como é que eles ficaram, ó. Meu outro objeto... de novo, não. Objeto e o meu objeto, que era o objeto original. Então, o meu objeto original foi alterado a prop3, enquanto o meu outro objeto continua com a mesma referência antiga. Então, assim você pode copiar objetos, você não tem a mesma referência, criando cópias, olha que da hora. Então, essa sintaxe do objeto aqui, ela é muito poderosa, cadê? Essa sintaxe aqui. Então, imagina que a gente quer copiar a parada, mas a gente não quer copiar a parada inteira. Olha só, a gente tem aqui o meu objeto, tem a prop1, a prop2 e a prop3. Imagina que a gente só quer a prop1 e a prop2 e a prop3 quer jogar fora no meu outro objeto. Não tem problema, a gente pode criar uma cópia descartando ele. A gente pode usar a mesma sintaxe, só que na atribuição. Então isso aqui é mais um aproveitamento de duas features bem interessantes do JavaScript. A primeira é o spread operator, que eu estou ensinando algumas utilizações dele aqui. E a segunda é a desestruturação. Então, essa sintaxe aqui, não confundam com objeto, essa sintaxe aqui, com as variáveis dentro na atribuição. Essa sintaxe é de desestruturação, ok? Vocês já vão entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Então, imagina que eu quero dar o valor do meu objeto, mas parcialmente para o meu outro objeto. Imagina que meu outro objeto não existe ainda. Por isso que eu vou colocar 2 aqui, porque senão ele não vai dar certo. Porque a gente está criando um objeto novo, né? Então, a gente quer copiar tudo menos a prop3, como eu havia falado, né? Então, sei lá, imagina que eu quero tirar a prop3, então, certo? E o resto esfrega lá dentro. Então, o meu outro objeto 2, nossa, já está complexo. Não tem a prop3, olha que maravilha, a gente consegue extrair as propriedades assim.